Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês e contar um pouquinho mais como tá sendo a minha experiência com a autora Frida McFadden. Até agora eu li 3 livros da autora e eu vou falar pra vocês um pouquinho como que a autora constrói as suas narrativas, constrói os seus livros e como que foi a minha experiência, então, com esses detalhes que a autora traz nos seus livros. Eu li até agora 3 livros da autora. No outro vídeo que eu fiz, eu falei sobre 2 desses livros que eu li, quais foram a qualificação que eu dei de estrelas para esse livro, esses 2 livros. E nesse mês de março, eu li também A Contadora, da autora. E confesso desde já que foi o meu livro que eu mais gostei da autora até agora. E quais são os pontos que a autora costuma sempre trazer para as narrativas dela, que acaba atraindo o leitor e fazendo com que essa história prenda o leitor do início ao fim do livro. Uma delas são narrativas interconectadas, com múltiplos pontos de vistas e também saltos temporais. Esses pontos de vistas que se intercalam entre os personagens acabam prendendo o leitor, fazendo com que ele queira saber como que cada personagem vai pensar. Outro ponto que a autora gosta muito de trazer são capítulos curtos, e isso para mim é assim o ponto chave para aprender o leitor, porque parece que faz com que a leitura pareça ser cada vez mais rápida quando a gente tem capítulos mais curtos. Reviravoltas inesperadas também é um ingrediente que a autora costuma muito trazer nos seus livros, porém nem sempre funciona. Em alguns livros a autora acaba pecando nessas reviravoltas e fazendo com que pareça algo muito mirabolante e que foge totalmente do real. Ela acaba trazendo personagens ou até situações que não casam e deixam ainda mais pontas soltas nos livros. E é assim, poderia ser muito positivo, mas a autora nem sempre sabe usar, né, esses ingredientes a seu favor. Personagens complexos a gente também vai encontrar nos livros da autora, e a complexidade desses personagens faz com que viver na pele desses personagens seja muito intrigante. A gente quer entender como a mente deles funciona, e isso prende também o leitor na história. A autora também traz traições inesperadas. Nem todos os personagens são confiáveis, a gente fica ali durante a história sem saber em quem acreditar. Ela costuma também plantar pistas falsas e pistas insignificantes para prender o leitor e tentar desviar um pouco do foco do que realmente importa. Para o leitor que é muito atento, essas pistas vão te confundir também, por mais que você fique muito ali atento a cada pontinho, vai ter uma pistazinha falsa que a autora vai plantar ali para você e que vai te surpreender no final, porque você pode ser enganado. E por fim, os conflitos e o suspense que a autora traz nos seus livros prende muito o leitor, porque você quer ver o desfecho daquilo, você acaba torcendo por um desfecho que você quer e ao final nem sempre é aquilo que você imaginou, mas é satisfatório de ver também os desfechos que a autora traz, que surpreende também aquilo que eu não esperava. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência com os 3 livros da autora que eu li. O primeiro livro da autora que eu li foi A Empregada. A gente vai conhecer então a história da Millie, uma empregada que está em prisão domiciliar. E para que essa prisão continue, ela precisa de um emprego fixo e de um endereço fixo também. E ela acaba indo trabalhar na casa de uma família super rica, com uma casa linda, bem estruturada, a família parece perfeita, porém a dona dessa casa, ela acaba fazendo com que a Millie duvide de si mesma, ela não sabe se o que ela fez tá certo ou não tá certo, se ela fez, se ela não fez, e a gente também vai conhecer o marido dessa dona dessa casa. Gente, eu sou péssima com nomes, então não me peçam para lembrar os nomes. Esse marido, ele é lindo, super culto, super carismático, e a nossa empregada, ela vai ficar ali um pouquinho mexida com esse marido. A gente vai ver então o desenrolar dessa história e como que esses três personagens vão se relacionar ao longo da trama. O ponto negativo para mim é assim, só um pontinho negativo que foi no final da história, quando a autora ela traz um personagem do nada e esse personagem se conecta com uma personagem que foi citada assim no início do livro e enfim, para mim foi uma coisa assim muito mirabolante que não foi necessário, poderia ter um desfecho sem essa parte e seria
tudo ok, mas esse pontinho aí me incomodou bastante. Eu achei que a autora quis mostrar pro leitor que, olha, tinha uma cartada na manga que você não esperava. E pra mim foi desnecessário. O segundo livro da autora que eu li foi A Professora. A gente vai conhecer, então, a história da Ivy, uma professora de matemática que vai substituir um outro professor que foi demitido por ele se envolver com uma aluna. Essa aluna em questão é a Ed, que acaba, então, sendo deixada de lado pelos outros professores por conta desse envolvimento que ela teve com o professor de matemática. Porém, desses professores, o professor de literatura, que também é marido da professora de matemática, acaba vendo ali um potencial nessa aluna e acaba dando um pouco mais de atenção e incentivando ela a seguir na área, né, ali da matéria dele. Essa professora de matemática, esposa do professor de literatura, acaba ficando um pouco ali enciumada e com dúvida, será que ela deve se preocupar com essa aluna ou não? E a gente então vai ver toda essa narrativa se desenrolar ao longo da história. Para mim, dos 3 livros que eu li, foi o livro que eu menos gostei, porque o final não tem nem pé e nem cabeça. Foi tudo muito, assim, demais. A autora quis trazer uma super reviravolta, uma coisa que ninguém imaginou e não casa. São coisas que não fazem sentido na história. Não é nenhum ponto assim que, ai, poxa, se forçar a barra um pouquinho a gente consegue entender. Não, não faz o menor sentido o que a autora quis trazer aqui nesse final. O terceiro livro da autora que eu li foi A Contadora. Já adianto que dos 3 livros que eu li foi o livro que eu mais gostei. A gente vai conhecer então a história da Dawn e da Natalie. Elas são colegas de trabalho, elas trabalham numa empresa de cosméticos e a Dawn, ela é então a contadora dessa empresa. Ela é super metódica e super pontual, sistemática e os funcionários dessa empresa já sabem como ela é e acabam deixando ela um pouquinho de lado, porque eles não entendem como que ela se comporta, não entendem a maneira dela. A Natalie, ela é a representante vendedora dessa empresa e ela é super bonita, super carismática, todo mundo gosta dela, todo mundo quer fazer amizade com ela. Inclusive, a contadora quer fazer também amizade com a Natalie, mas acaba que elas não conseguem se conectar muito bem, porque a Natalie não consegue entender, então, como que a Dawn funciona, né? A Natalie não consegue, então, se envolver muito bem com a contadora, a Dawn, e a Dawn, ela tenta, por vezes, fazer aquela amizade acontecer, mas isso não acaba não rolando. Só que no certo dia, a Dawn, ela não aparece no trabalho e a Natalie acha estranho porque ela é tão metódica e tão ali certinha que se ela faltou no trabalho, alguma coisa tá errada. E aí ela vai procurar saber o que aconteceu e descobre que a Dawn, ela tá desaparecida. Então a gente vai ver o desenrolar dessa história, né, com esse mistério de o que aconteceu com a contadora, né, e enfim. E, gente, pra mim, dos 3 livros, foi o livro que mais funcionou, foi o livro que o mistério foi muito envolvente. A autora, ela trouxe aqui aquele ponto que eu citei de ninguém é confiável, e de fato ninguém é confiável nessa história. E isso foi o que mais me prendeu, porque eu fiquei muito intrigada para saber o que estava acontecendo, quem de fato eram aquelas personagens. E eu gostei muito de como terminou o livro, assim, de como que a autora trouxe o desfecho, surpreendendo mesmo o leitor. E eu gostei demais, demais desse livro. E eu fiquei depois, sabe aquele livro que depois que você termina, você fica na história pensativa, né? E te marca tanto que você fica preso na história por um tempo. E foi assim comigo durante essa leitura, né? No final dela. Então, eu gostei muito dessa história. Bom, me conta aqui se você já leu algum livro dessa autora e de todos os livros que você já leu, qual foi o livro que você mais gostou? Eu confesso que eu quero continuar lendo os livros dessa autora. Eu não sei se vou continuar lendo a série da Empregada. Eu acho que eu já entendi como que a autora vai continuar a série, então eu não tenho muito interesse, mas eu quero sim continuar lendo os outros livros dela, porque eu fiquei muito curiosa. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.